Então, boa tarde a todos. Vou dar início à nossa aula de projeto e construção de máquinas. Hoje, quarta-feira, 28 de abril, turma do horário EF-Tarde. Pessoal, a gente veio falando as aulas passadas sobre desenvolvimento de projetos, caracterizações, é o foco da nossa disciplina. E a aula passada a gente falou sobre um parâmetro muito interessante, que é você usar recursos de máquina, recursos do software, para desenvolvimento de um projeto. E com base nisso, a gente tem muitos produtos, muitos desenvolvimentos de peças e componentes que trabalham ali um catálogo onde varia geralmente um modelo. Então, por exemplo, se a gente for comprar um perfil de aço, um perfil I, um perfil H, um L, uma cantoneira, né, uma barra, até um tubo, a geometria é a mesma. O que muda são as dimensões. Então, você tem lá uma referência lá, eu quero o perfil de 5 polegadas. Ele tem as geometrias que vão caracterizar esse perfil de 5 polegadas. Eu quero o perfil de 3 polegadas, ou tubo Schedule 40, Schedule 80, Schedule 160, né? Então, a geometria do tubo é a mesma. É um diâmetro externo, um diâmetro interno, uma espessura de parede, sem costura. Então, dentro do desenho técnico, como a gente trabalhar isso? É aquilo que a gente mostrou a parte de equações, né? Você ter uma variável global e um parâmetro ali dentro, que você pode ter apenas um desenho, e a partir de uma referência você gera a documentação do seu elemento, tá? Partindo dessa ideia, eu vou propor a vocês hoje uma atividade, eu já apresentei para os alunos de ontem, eles têm um prazo, vocês da quarta-feira têm outro, é uma atividade individual, vou explicar para vocês. Essa atividade, ela já comporta, deixa eu acabei fechando aqui sem querer, só abrir de novo aqui. Essa parte aqui, ó, do prático. Só um instante. Nós temos aqui, então, segunda-feira, próxima segunda-feira, uma prova teórica, né, ó. Seleção de componentes, parte de simulação, né? Quando a gente fala aqui projeto de seleção de componentes, processo de fabricação, elementos de máquina e simulações, como a gente falou, validações de projeto. E essa atividade prática aqui, ó, que eu achei que a gente tinha feito a anterior, que a gente fez agora, mas estava referente a essa ainda, estava atrasado. Ela vai ser lançada hoje e tem um prazo de entrega até a próxima aula. Ela é simples, ela é bem direta, mas vai requerer um pouco de empenho em vocês na parte de desenvolvimento. Então, vocês vão entender aí conforme eu explicar para vocês, mas ela faz parte dessa atividade prática aí que vai compondo a nossa nota da disciplina, tá? Então, olhando lá dentro do AVA, na nossa turma aqui, ó, de quarta-feira, temos lá, ó, atividade prática, projeto automatizado, equações. Aí eu deixei aqui o vídeo de ontem para vocês, depois eu vou colocar o vídeo da gravação dessa aula agora, também para vocês verem que é a mesma atividade, a mesma forma explicada, tá? Mas quando a gente abre aqui a atividade, tem uma descriçãozinha aqui, bem simples, e tem aqui um documento também que mostra essa apresentação, ele está aberto aqui já. Então, vamos lá. É a mesma descrição que tem ali no documento. Vamos olhar aqui, ó. Manilha reta, tá? A manilha reta é uma peça feita geralmente em aço forjado ou alguma outra liga metálica com formato de U e corpo arredondado e que, faltou um espaço aqui, pode ser fechado com o pino rosqueado. É um acessório utilizado como elemento de união e fixação de lingas de cabos de aço. Então, vocês que estão fazendo a máquina de levantamento e transporte, por exemplo, devem ter estudado aí correntes, lingas, né? Essa parte de içamento. Ou lingas de correntes, ou aplicações de elevação e movimentação e amarração de cargas, né? A utilização das manilhas, diferente de acordo com a sua aplicação e diâmetros de cabos de aço, ou seja, de correntes. Vou explicar melhor. A utilização das manilhas se difere de acordo com a sua aplicação e diâmetro dos cabos de aço, correntes e forma de fixação. Então, manilha, pessoal, nada mais é do que esse elemento aqui que geralmente é utilizado para a fixação do elemento para o içamento, ou para a fixação, ou para arraste. Então, aqui para o içamento, por exemplo, ela sendo colocada aqui, né, para prender esse cabo de aço. Coloquei aqui um para-choque de um troller, alguns trilheiros aí, você vê na frente do carro, o pessoal coloca aqui, ó, as manilhas, né, como se fosse para arrasto, né, do elemento.
E aqui tem 3 imagens, né, em vistas dela feita e montada. Pode parecer simples, um objetinho simples, mas o objetivo aqui é o raciocínio do desenvolvimento dela. A partir do elemento apresentado, utilizando o SolidWorks, né, como nosso software, desenvolvo o projeto de uma manilha reta. Esse é o modelo manilha reta. Eu vou mostrar para vocês outras variações, de tal forma que, ao ser inserido um valor de referência, a gente chama de variável global, né, na mesma proporção para ambas as peças, na manilha e no pino, os modelos se ajustem automaticamente à montagem. Eu vou mostrar isso para vocês. Não vou fazer, vou mostrar a ideia, né? A atividade deve ser feita de forma individual e tem um valor inicial de 0 a 10 pontos, tá? Como toda atividade. A entrega deve ser realizada via AVA, né? Até o dia 5, ou seja, próxima quarta-feira, vocês têm uma semana aí para desenvolvimento. Lá no AVA você vê nitidamente isso aqui, ó. Então, vocês têm 7 dias e 6 horas, porque ele pega até a próxima quarta-feira, no fim do dia, tá? Em 3h59. Caso o aluno opte entregar a atividade com atraso, a mesma sofrerá uma penalização de 30%, ou seja, vai de 0 a 7. E cuidado, 30/5 é a data limite de entrega, porque no início de junho a gente já vai estar ali finalizando os projetos finais da disciplina e fazendo a validação, fechamento das notas. Na entrega, deverá constar 3 arquivos. Eu vou mostrar para vocês. Todos eles na extensão do SolidWorks, sendo o desenho da manilha, o desenho do pino da manilha e a montagem da manilha, tá? A pontuação final faz parte, né, componente da composição da média. A pesquisa web, a fim de compreender detalhes do desenvolvimento do projeto, é livre. Vocês podem pesquisar à vontade. É até interessante pesquisar, sempre. Então, qual que é o nosso propósito aqui, pessoal? Quando você pega aí um projeto de uma manilha, aqui, e pegar qualquer catálogo de fabricante, de outros fornecedores, geralmente você pega não só desse elemento, mas se você for comprar um cabo de aço, se você for comprar uma corrente, uma correia, geralmente você vai pegar um catálogo lá e ele vai mostrar para vocês isso aqui, ó. Só um instante. Uma tabelinha falando geometrias e referências. Então, por exemplo, aqui é um fabricante aleatório, tá? Que ele tem essa referência desse modelo. Então, esse modelo dele aqui, ó, ele tem aqui ó, um diâmetro aqui da barra aqui, ó, de 5 milímetros aproximadamente. Aí ele fala as alturas, né? Ó, a altura aqui de 19, uma largura aqui, ó, de 10, e assim por diante. Veja que esse modelo aqui, ele tem um peso, 100 peças pesam 1,90 kg, né? E ele é capaz de suportar 80 quilos. Quando você vai para outros modelos, veja que o tamanho ele vai variando, vai alterando. Chegando no maior aqui, ó, que ele já teria aqui 1 polegada, né, no diâmetro da peça. E aí aqui o peso de 100 unidades já daria 200 quilos, ou seja, pesa aí praticamente meio quilo cada uma, tá? Então vê que você vai do menor ao maior elemento desse fabricante. Ele pode ter outro elemento, veja que aqui ele tem uma variação maior de elementos, tá? A anilha reta, pessoal, ela é esse perfil U. Existe também a manilha curva, tá? Que essa tem aqui a alça aqui, ó. Não é nosso objetivo é a reta. Eu coloquei aqui apenas como identificação de outros modelos. Então, quando a gente olha um catálogo que tem diversos modelos, quando a gente for trabalhar tecnicamente o nosso desenho técnico, veja que esses valores, eles alteram em função da geometria. Não é necessário vocês seguirem nenhum catálogo de fabricante. É apenas o raciocínio desenvolvido aqui. Então, se eu, por exemplo, eu vou considerar na minha pesquisa esses parâmetros para determinar a minha anilha. Mas se eu colocar lá uma referência, por exemplo, 0,5. Se eu colocar o 6, teria que bater essas medidas? Se eu colocar o 8, teria que bater essas medidas? Não. Tá? Não é para seguir nenhum catálogo de fabricante. Isso aqui é uma consequência. Quero que vocês desenvolvam uma manilha que, quando você desenvolver lá, por exemplo, somente a manilha ou somente o pino, tá aqui ele, tá? O desenvolvimento do projeto dele seja associado aqui, ó, a uma equação e uma variável global. Então, eu tenho um modelo aqui, ó, gerenciamento de equações. Aqui a gente tem todas as medidas e uma variável. Aqui está 9,21, que foi o que eu estava mostrando para o pessoal ontem. Mas eu vou colocar aqui 1, o valor 1.
Vou dar um OK. Veja que ela mudou drasticamente de tamanho. Posso dar um zoom aqui, ó, nela. Geometricamente é a mesma coisa, mas dimensionalmente se alterou. Tanto que se eu for aqui na nossa montagem agora, olha o que vai acontecer, ó. Olha ela em relação ao pino. Tá aqui a manilha, ó. Opa, então eu vou voltar aqui no meu pino e vou colocar a mesma variável global nele, ou seja, um aqui, ó. Vou dar o OK. E aí aqui a gente tem essa redução de tamanho. Tá aqui ele. Basta eu mudar lá para a nossa montagem. Opa, tá aqui. Sim, né? Ele alterou. E se você observar aqui, ó, ele está no tamanho proporcional. Então, vou salvar, ó, por exemplo, posso avaliar aqui, vai ser a forma que eu vou avaliar os projetos. Calcular, ó, sem interferência, tá? Então, o que acontece? Vocês vão determinar uma geometria de uma manilha associada a uma variável, de tal forma que, independente do valor que a gente coloque aqui, ó, vou colocar aqui agora um valor quebrado, 2,25. Cuidado, se vocês colocarem vírgula, 2,25, por exemplo, ele vai dar um erro, ó. O software não entende vírgula, entende somente como ponto. Então, não é 2,25. É 2,25, por exemplo. OK? Há um erro. Qual que foi? Ah, ficou acho que um espaço aqui. Ó, ficou um espaço ali entre as unidades. Ó. 2,25. OK? Ele fez uma alteração de tamanho no meu elemento. Se eu for aqui na montagem, ele vai dar um erro, não tem problema. Mas se eu for lá na minha manilha e colocar a mesma variável, 2,25, veja que ele recalculou todo mundo aqui, né? Ó. E for lá agora na montagem, só atualizar aqui, né? Sempre atualizando, ó, ela vai mudar a geometria e vai mudar aí sem interferência, tá? Pra vocês terem uma noção de variação, deixa eu ver se eu fiz aqui propriedades de massa. Ó, nesse momento, esse elemento está pesando 42 gramas, tá? Eu não acho que eu não associei material nem nada, ó. 42 gramas. Eu vou pegar aqui, ó, vou mudar aqui a minha variável, 2,25, eu vou dar um chute alto aqui, ó. Eu vou colocar 109. Bem aleatório mesmo, tá? OK. Tanto que ela saiu da folha porque ela ficou um tamanho absurdo. Se eu for aqui na montagem, olha o tamanho dela em relação ao pino aqui, né? Logicamente, a gente jogou uma variável 100 vezes maior, praticamente, o número que a gente estava. Vamos lá no nosso pino. Também vamos colocar a equação aqui, 109 aqui, nosso variável global, né? Ó, 109. OK. Não se assustem. Tá aí ele, ó. Basta a gente ir lá na montagem, sim, já fez a referência. Ou seja, tem a nossa anilha aqui. Sem interferência. E, quando está pesando agora, das 42 gramas, agora ela está pesando aqui, ó, quase 400 quilos aqui, né? Ó. 4.000 quilos, teoricamente, aqui, ó. 4 milhões de gramas aqui. Veja que ela cresceu proporcionalmente. Os dois cresceram na mesma proporção, que a gente usou a mesma variável. E, com isso, a gente chegou lá a uma variação. Ou seja, se eu pegar lá aquele fabricante aqui, por exemplo, ó, vamos falar que, vou dando um exemplo, tá? O modelo MRP05 dele, que é a referência, basta eu vir aqui no meu projeto e colocar aqui na minha equação um exemplo. 0,5 ele não vai aceitar, eu acho, mas seria o 5, né? Vamos colocar 0,5, aceitou. OK. Seria um tamanho. Se eu fosse lá na nossa manilha aqui, variável global, não seria 0,9, seria 0,5. Tá? OK. Tá aqui ela. E fosse lá na nossa montagem, sim, agora vai corrigir todo mundo aqui, ó. Esse aqui seria todo o elemento modelo 5, 0,5. Aí eu teria aqui o peso, as geometrias, as dimensões, a documentação técnica, ela ia em conjunto. Ou seja, você em um único desenho teria todos os parâmetros do seu elemento, tá?
Então, você teria aqui todas essas variações. Bastava você colocar o código, por exemplo. Ah, eu quero a 26 agora. Eu coloco lá na minha variável 26, ele vai dar esses parâmetros. Relembrando, não precisa seguir nenhum fabricante, nenhuma sequência. Isso aqui não é linear deles. Mas você pode desenvolver o seu projeto. Use apenas como referência para algumas geometrias. Ah, geralmente uma anilha, qual o tamanho dela? Vou desenhar menor, considerando uma variável global. Quando eu colocar a outra, ela vai lá para cima. Tá? Como o professor vai avaliar o seu sistema? Muito simples. Eu vou pegar aqui depois, quando eu for corrigir, eu vou discriminar para vocês quais são os 3 parâmetros. Eu vou pegar 3 valores aleatórios. Posso vir aqui, por exemplo, vou usar o mesmo exemplo de ontem. Posso vir aqui na minha variável global e determinar um valor de 9,21. Tá? Um exemplo bem aleatório. Ok? E vou lá no parafuso, que vocês vão me enviar também, né? Que é o desenho da manilha, o desenho aqui do parafuso. Vou colocar aqui na equação 9,21, tá? Ok. E a montagem, eu vou lá na montagem e vou apenas detectar se há interferência ou não. Essa é a forma de avaliação. Vou usar 3 parâmetros, estando ok, 100%. Tranquilo? Pessoal, deu para entender a lógica do desenvolvimento do projeto? Deu sim, professor. Professor, mas tem algum risco de eu usar um parâmetro e dar certo e depois usar outro e dar errado? Tem. Tem porque assim, ó, aqui, quando você desenvolve ela, todas as medidas têm que estar associadas a um parâmetro. Porque, por exemplo, se eu não alterar aqui, vou dar um exemplo bem simples. Se eu não considerar, por exemplo, o diâmetro aqui, ó, da minha peça com o parâmetro, quando eu colocar um parâmetro aqui, todas as que estão associadas aumentam. Ela não, ela vai ficar igual. Ó, por exemplo, ó, fazer uma pecinha bem simples aqui. Antes de eu começar qualquer coisa, eu vou ativar a variável global. Como? Eu posso vir aqui em ferramentas, inserir. Foi mal, ferramentas, equações aqui, né? Ó. É uma forma de você ativar ela, tá? Se eu não vier por aqui, qualquer dúvida de SolidWorks que vocês tiverem de comando, é só vocês virem aqui em cima, ó. Digitar, por exemplo, equações, vou nem digitar toda. Aqui você pode até selecionar se é um comando, se é uma ajuda da internet, se é um arquivo, tá? Ó, blog, YouTube, tudo ele associa aqui para pesquisa. Só equações mesmo aqui, ó, ele já vai abrir aqui, ó, equações. A variável global, eu vou criar um nome aqui para ela. Então, eu vou chamar de modelo, ou variável, vou chamar. Chamei de variável, tá? Vou colocar aqui um valor inicial, vou adotar o valor 1, tá? Posso dar um comentário. Modelo de referência. Referência. Não vou colocar acento nem nada. Ok. Deixar ela aqui. Então, aqui, ó, abriu para a gente as equações. Ó, a gente tem uma variável 1. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui, ó, uma peça, esboço. Vou pegar aqui, ó, nessa geometria. Vou fazer um círculo, tá? Dimensão. Vamos falar que esse nosso diâmetro aqui, na verdade, ele vai ser igual a quem? A nossa variável global vezes 10. Tá ali. Ok. Recurso, ressalto estrudado. A minha extrusão vai ser quanto? Vai ser igual a minha variável global mais 5. Estou dando um exemplo aqui. Opa, cadê o mais? Variável global vai aceitar só vezes. Ressalto estrudado igual a variável global. Ele não aceitou mais por quê? Vou por o teclado aqui. Deixa eu dar um enter aqui, ok. Vou editar ele aqui. Tá aqui ela, variável global
Não sei porque agora ele aceitou. Mais 5. Tá, ó, agora ele aceitou. Opa, 5A não, 5. Ok, então tá aqui. E vou fazer um outro perfil aqui, ó, sem a variável global, tá? Esboço. Vou fazer um quadrado aqui, ó. Vou usar aquelas geometrias que a gente aprendeu. Então, vou colocar aqui, ó, 5. E vou falar que essa medida aqui, ó, ela é igual a essa. Tá? Ok. E a minha extrusão, ela vai ser o quê? Igual a esse aqui, ó, para ficar quadrado. Tá? Legal, fizemos aqui a peça. Se eu for aqui na minha variável global agora, ó, e alterar o valor, por exemplo, aqui, ó, para 0,5, metade, olha o que vai acontecer. Basta dar o OK aqui, calma. Ó, a peça diminuiu, mas essa não. Por quê? Porque essa medida eu não fiz nenhuma associação à variável global. Entendeu? Então, por isso que pode dar erro. Nasceu o primeiro modelo, ele encaixa. Mas se eu mudar aqui agora para 2. Ok? Veja que todo mundo mudou, menos essa pecinha. Tá? Ah, como eu corrigiria isso? Eu vou voltar aqui, ó, no meu esboço. Todas as outras medidas estão associadas à variável global. Eu vou pegar essa aqui, ó. Opa, dá 2 cliques nela aqui. Vou falar que ela vai ser igual a minha variável global vezes 5. Ok. Quando eu atualizar aqui, só sair, ó, ele já fez a correção. Então, esse é o tamanho da minha peça. Se eu vier aqui agora, ó, e mudar a variável global, vamos colocar ela mais para cá. Só um instante, pessoal. Calma que eu consigo. Vou colocar aqui, pronto. A gente mudar a nossa variável global agora, por exemplo, para 1,5, veja que todo mundo vai mudar na proporção. Ó. Ah, se eu colocar agora minha variável global para 5, olha lá, todo mundo mudou na proporção. Tá vendo? Então, você tem que tomar cuidado. Tá? Isso que é o que vai requerer raciocínio de vocês. Tranquilo? Ainda Por no isso, raciocínio, como é que a gente vai determinar a variável global aqui para padronizar todas aquelas. Para mudar apenas um valor e chegar naquele mesmo valor daquele fabricante ali. não, aí que tá. Você não precisa chegar no fabricante, tá? Esse que eu mostrei aqui para vocês, por exemplo, é um catálogo aleatório que eu peguei na internet aqui. Vamos pegar um aqui agora. Planilha reta PDF. Vamos abrir ela aqui, só um instante. Aí que ele baixou aqui, ó. Ele não abriu. Ó, esse aqui é de um fabricante. Esse cara pegou a mesma do outro fabricante lá que eu usei. Calma aí, então. Vou pegar outro aqui. Só um instante. Vamos ver esse aqui. Abrir nova aba. Baixou aqui também? Tá baixando, ó. Independente do fabricante, você não precisa seguir ele, porque ele não é linear, talvez, entendeu? Você vai desenvolver a sua anilha, e independente do valor que a gente colocar lá, ela tem que aumentar ou diminuir na mesma proporção, tanto a manilha, né, como o pino, tá? Então, você não precisa seguir um fabricante, entendeu? Você pode pegar um fabricante desse como referência, só para você ter uma noção geométrica. Ah, qual que é a altura dela em relação à largura, geralmente? Posso olhar de um fabricante como nível de pesquisa, né? Para ter o conhecimento ali. Ah, mas legal, mas se eu coloco uma variável 2, fica diferente da dele, não tem problema. O importante é o seu projeto. Quando a gente mudar as variáveis globais lá na cada peça, a montagem fique constante. Tranquilo? Entendi, professor. Beleza? Tá baixando aqui esse fabricante aqui, eu peguei aleatório mesmo. A gente vai ver, não é, né, de elementos de ligação. Vamos abrir ele aqui. Vamos lá, aqui, ó. Não sei nem quem é o fabricante aqui, não estou fazendo propaganda, não. Estou pegando aleatório.
falando de cabo de aço, cordoalha de aço, ó, geralmente, ó, esticadores, né, ó, os grampos, né, de fechamento, ó, a sapatazinha que a gente coloca no cabo de... Aqui, ó, manilha curva, né, ó, esse aqui é o modelo curvo dele, ó. Esses dados dele aqui provavelmente não batem com o outro, entendeu? Com o outro fabricante. Então, você não precisa seguir. Se eu colocar lá 5,16, um valor em número exato, tem que dar esses valores. Se eu colocar 3/8, tem que dar isso? Não. Tá? Isso aqui fica, aqui a reta. Ó. Hoje são outros valores. Não precisa seguir essa ordem. Você vai apenas desenvolver uma manilha que, independente do valor que a gente coloque aqui nela, as duas cresçam na mesma proporção. E, para vocês verem se está certo, basta calcular lá. Não gera interferência. Ok? Tranquilo, pessoal? A ideia aí? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Só uma pergunta, não vai precisar fazer a rosca não, né? Não, precisa não. Basta... Eu fiz aqui com um rebaixo, como se fosse a região da rosca, tanto é que se eu avaliar aqui essa minha manilha aqui, avaliar. Propriedades de massa não, medidas. Eu tenho uma diferença de furo aqui, ó, 27,68 deu esse, 27,18. Eu fiz um pequeno rebaixo só representando a rosca, mas não precisa fazer rosca, não. Tranquilo? Mas se você olhar a maioria das imagens de manilha, você vai ver que um lado, né, é menor do que o outro, entendeu? Deixa eu pegar aqui, ó. Aquela própria imagem que a gente mostrou ali, não sei se vai ter uma aberta aqui, é difícil achar. Talvez esse aqui mostre. O lado da rosca aqui geralmente é menor e aqui é um pouco maior. Porque aqui é passante, né? Aqui tem interferência. Mas tranquilo, vocês conseguem pesquisar aí e compreender o projeto. Legal, pessoal? Tranquilo, então? Tranquilo, professor. Então, pronto. Pensem com calma, vão desenvolvendo. Não deixem para a última hora, né? Muitas pessoas deixaram para a última hora lá a atividade do sino. E aí, no dia da entrega, o feriadão aí, a gente passou o feriado resolvendo o problema de software, né? Sem problemas, tranquilo. Mas, quanto antes, melhor. Ok? Pessoal, obrigado pela atenção. Bom fim de semana, bom desenvolvimento. Estudem. Qualquer dúvida ou questionamento, tanto da teoria, em relação à prova teórica também, que vai ter na segunda-feira, é só perguntar. Nós estamos aqui à disposição. Sobre a chamada, fiquem tranquilos. Ontem eu tive um problema na chamada, eu considerei todo mundo presente, eu vou considerar hoje também. Tranquilo? Beleza? Professor, Opa, professor. esse problema aí tentar solucionar o problema do software em relação à viga, é com relação a instanciar o Microsoft Word na hora de gerar o relatório? Não, teve alguns alunos que, por causa de máquina, quando a gente fez a instalação, a gente não colocou essa parte de suplementos. E aí não tinha simulação, não tinha essa parte de fluxo, entendeu? E aí a gente reinstalou de uma outra forma para ver se apresentava isso. Os que não conseguiram, a gente pediu para tentar fazer a dupla com alguém que tinha essa parte de extensão. Você deve ter o Office, não ter o Office, então acho que gera o problema, né? Porque ele associa o Office, foi isso? Sua dificuldade? Isso, exatamente. Ele disse que falhou ao instanciar o Microsoft Word. Isso. Provavelmente o Office ali que você tem, ou se você não tem o Office, usa, sei lá, o outro elemento. Faz o seguinte, conversa com algum colega da turma, manda análise para ele, tá? E aí ele gera só o relatório lá, por exemplo, quando eu recebo de vocês, como eu testo aqui, eu só vou lá e executo a análise. E aí manda ele gerar o relatório e ele te manda lá de novo, aí você consegue abrir em qualquer outro arquivo, aí você edita lá os valores, não valores, o nome, o título, né, a observação. Certo, Tranquilo? porque na segunda-feira vai precisar, né? Porque tem simulação lá. Ah, não, ali vai ser teórico, tá? A prova de segunda, ela é teórica. É tudo teoria, vai ser dentro do AVA. A gente não vai precisar usar o SolidWorks. Ah, beleza. Tranquilo? A Show de bola. prática da disciplina são essas atividades que a gente está fazendo, como a de hoje, entendeu? Beleza, professor. Professor, Opa, pois não? Tranquilo. aqui nessa atividade eu tenho que definir material ou não? Posso Não, só fazer? não precisa. Beleza. Eu nem Ok. defini aqui. Tá, Tem aqui tranquilo. um aço 1020 aqui, mas já não coloquei não. Coloquei uma cor só para diferenciar mesmo, pra vocês visualizarem, entendeu? Mas não precisa não. Beleza.
O importante aqui é a proporção em relação à variável. Tranquilo, pessoal? Sim, professor. Obrigado pela atenção. Já já eu disponibilizo a gravação desse vídeo lá para vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Bom fim de semana aí. Um abraço. Valeu, Abraço, boa professor. noite. Valeu, um abraço.